E isto sou eu, o João da Ilha, o João Pedro, ao fim e ao cabo. Sejam muito bem-vindos. No programa de hoje temos como convidado alguém especial para os terceirenses. Dá música aos nossos ouvidos e tem evoluído também com o tempo, abraçando novos desafios profissionais. É o João Leonardo, mais conhecido por João da Ilha. Certamente que sabe de quem é que estou a falar. Já está aqui connosco no nosso estúdio, a quem agradeço também a presença por estar aqui no nosso programa. É Obrigado. fundamental falar aqui, se calhar, começar por falar do seu EP. 4 estações num dia, tem estado assim em alta, digamos assim. O que é que retrata aqui este EP, também que vertentes açorianas, porque sabemos muito bem, e o nosso tempo tem estado mesmo assim, 4 estações num só dia. Sim, antes de mais, obrigado pelo convite e por estar aqui e estar aqui presente e poder falar do meu trabalho. E a Vitec tem feito sempre um esforço incrível na divulgação dos nossos artistas e do nosso trabalho cultural. Pronto, posto isto, as 4 estações num dia é uma coisa muito nossa, como tu referiste bem, e eu posso-me alongar um bocadinho. Sim, à vontade. Eu tenho que andar um bocadinho para trás, porque eu passei uma série de anos fora. Exato. E vinha à ilha, mas residia a maior parte do tempo em Setúbal, tentava sempre fazer a ponte. Houve uma bagagem que veio. Há uma bagagem que vem, e não é só isso, eu estava mais a ver a ilha de fora. Faço-me entender, ou seja, toda a minha composição, todo o meu trabalho era muito mais baseado, se calhar, na saudade. Percebes? Tipo, mais um olhar da ilha, estando fora dela, e a saudade das coisas de cá, e por aí. Era um bocado a minha inspiração. Ao regressar à ilha, em 2019, há quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora em março, e a estabelecer-me permanentemente, em vez de ser aquela coisa de estar umas temporadas, mas estar permanentemente na ilha, eu voltei a sentir muito esta coisa muito nossa das 4 estações num dia, não é? Do tempo variar com muita facilidade, e das coisas muito nossas, e das nossas vivências. Então começou a surgir, não é, uma inspiração no sentido de olhar para as coisas mais de dentro para fora. O olhar da ilha de cá de dentro para fora, em vez de ser o inverso, entendes? E então é muito mais, é falar menos da saudade e falar mais da experiência, da vivência. E então este foi o primeiro impacto, que era aquela coisa que eu já nem sequer me lembrava muito bem, que era tipo, isto agora está sol, e de repente veio uma chuvinha, e devia ter ido à rua que não aproveitei o sol, etc. Percebes? Tipo, e isto também emocionalmente é uma coisa que nos caracteriza muito como açorianos, não é? Esta é uma característica da nossa vivência, esta mudança, este estado de espírito, estas coisas, o nosso tipo de resistência e perseverança ao tempo mau, não é? Ao mau tempo, ao inverno rigoroso, em que estamos mais afastados uns dos outros, mais distanciados das outras ilhas, em que as comunicações mesmo de barco tem-se visto agora com o Corvo, não é? As dificuldades que há para levar lá os mantimentos e coisas essenciais. Portanto, há uma série de coisas que têm muito a ver com estes nossos aspectos. E eu disse, isto seria interessantíssimo escrever sobre isto. E foi a partir daí que no final de 2019, ainda um bocadinho durante o ano de 2019, eu comecei a pensar neste conceito das 4 estações, em 4 canções, e em fazer um EP, que no fundo é um mini-álbum, não é? Só com 4 temas, que tivessem o mote seria cada uma das estações, mas não necessariamente no sentido descritivo da estação, tipo agora é inverno e está frio e vamos para dentro. Não é só isso. Tem a ver mais com o aspecto emocional daquilo que nós vivemos cá dentro. O que é que o inverno nos obriga a fazer? Obriga-nos a recolher, que é onde nós estamos agora, no inverno, não é? Obriga-nos, se calhar, a refletir. Às vezes estamos mais lentos, não é? Estamos mais pesados. É um bocado este tipo de coisas. As nossas próprias emoções, por exemplo, a primavera, se calhar estamos mais bem dispostos, assim, com o nascer das flores. Então, de certa forma, podemos dizer que é uma reflexão também interior dos nossos estados de espírito. Sim, completamente. E é mesmo aí, foi mesmo aí que eu me foquei depois no sentido emocional, não é? Das nossas vivências, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vivemos perante a vida, não é? Isto é uma redundância, se calhar, mas pronto, foi isso, foi mesmo aí. E não necessariamente numa estação, ou seja, como nós temos isso aqui no nosso clima, pode ser num único dia, nós às vezes temos ali uma passagem de estados de espírito, não é? Exato. E foi muito nisso que eu me foquei, e depois as coisas foram surgindo naturalmente. Acabei por compor as canções praticamente ali entre dezembro de 2019, início de janeiro de 2020, até março de 2020, porque a ideia era apresentar o EP em março de 2020.
mas depois com o início pandemia. com o explodir, né, da pandemia e de todas as restrições que houveram na altura, isso depois foi tudo adiado e só editei o EP agora em dezembro do ano passado, 2020. Foi um processo até bastante rápido. Por Como é que acaso se foi. consegue, como é que a inspiração, assim, uma inspiração tão rápida para 4 temas diferentes? Eu não sei explicar isso muito bem. Isso é muito relativo, porque no meu caso e na minha forma de A compor, inspiração se calhar dependeu do estado de tempo, se não? calhar dependeu, mas no meu caso é muito subjetivo, é relativo. Há coisas que eu levo anos a compor, músicas que se vão desenvolvendo, que vão crescendo musicalmente, e a letra às vezes leva muito tempo a chegar à letra ideal para aquela música, e há outras que surgem num momento. Assim, em 10 minutos, tu tens uma música pronta. Isso às vezes acontece, que são as mais raras. Costumo dizer que essas são mesmo aqueles rasgos de inspiração, que a gente parece que leva ali uma cacetada e de repente chega ali uma canção. Isso acontece. Mas como eu te disse, é muito subjetivo. Não sei explicar como é que isso acontece e quando é que isso acontece. Mas neste caso específico é isso. Como eu pus um objetivo que era relativamente curto, nem sequer era médio longo prazo, era curto prazo, era tipo de dezembro a março, de dezembro de 2019 a março de 2020. Embora a ideia já tivesse na cabeça alguns meses antes, efetivamente foi esse período de 3, 4 meses que eu disse, não, agora vou ter estas músicas prontas para irmos para o estúdio no início de março e apresentar o EP que seria no início da primavera, que era 22 ou 23 de março do ano passado. E então, como havia digamos que essa meta curta, talvez isso tenha forçado um bocadinho a inspiração. Faço-me entender. Ou seja, obrigou-me a estar ali todos os dias, a pensar nas canções, a ir trabalhando nas letras, e aí foi um processo um bocadinho mais organizado, menos livre e mais puxar pela corda para as coisas acontecerem. Foi tipo, claro que veio a inspiração, as músicas surgiram, mas depois, no caso das letras, não é? Ou dos poemas, poema não será um poema, mas nas letras para as canções foi buscar, trabalhar dia a dia para encontrar a palavra certa, na métrica certa e chegar ao conteúdo final das canções. Aqui das 4 canções, a que tem sido recentemente mais falada é no Inverno, também pela questão do videoclipe. Sim. Que mensagem temos por trás aqui deste tema? E o próprio videoclipe, toda a imagem, tem ali uma mensagem, um propósito do tal Sim. estado de espírito que temos no inverno, do recolhimento, da reflexão também. Tudo está ali patente, unidos num só. Sim, muito bem. Disseste muito bem, está ali uma mensagem subliminar. Mas depois cada pessoa pode tirar a sua interpretação, como é óbvio. Mas a mensagem subliminar tem a ver exatamente com isto que falámos há pouco, das emoções, e no caso do inverno, do recolher, do estarmos dentro de casa, do estarmos mais fechados e de, se calhar, por vezes, sermos obrigados a lidarmos com as nossas emoções, com o nosso lado interno. Dependendo da experiência de cada um e de cada pessoa, há pessoas que se podem entreter mais a fazer um determinado de coisas e não estarem tão atentos aos seus próprios sentimentos e às nossas emoções. Mas eu acho que o inverno pode nos obrigar a isso e se calhar também a procurar coisas que nos alimentem a alma, quer seja ouvir música, quer seja ler, etc. Pronto, uma série de coisas. Mas no fundo aquilo também é um bocadinho biográfico no sentido em que eu começo por dizer, no inverno não sou eu, mas sou eu com tudo o que a vida me deu. Portanto, às vezes no inverno, com o frio, com aquela vontade, às vezes, de ficar um bocadinho mais na cama, ter uma certa dificuldade, ou seja, o tal hibernar, não é? Parece que não sou a mesma pessoa, porque no resto do ano tenho muito mais atividade, estou muito mais desperto, estou muito mais... Percebes? Faço muito mais coisas. E então parece que não sou a mesma... Pá, há qualquer coisa aqui meio estranha. Sou eu ou não sou eu? Mas depois, no final de contas, até somos nós. Até sou eu. É uma parte de mim que só surge nessa altura. Faço-me entender, é um bocado este jogo do que é que nós podemos ser ao longo das fases da vida e ao longo de E certas acho que no alturas. próprio inverno podemos pensar nesse recolher quem é que nós somos mesmo, de certa Exato. forma, no resto das estações. Sem dúvida. Aqui também, Portanto, porque este tema com este videoclipe? Porque é o videoclipe aqui para no inverno. O videoclipe porque pronto, as coisas foram surgindo, não é? É o puzzle da vida. Era para ser em março de 2020, depois não foi, depois fui adiante. Entretanto, as gravações em estúdio também levaram mais tempo para ficarem concluídas. Pronto, houve uma série de processos ao longo do ano até que senti que no inverno seria a altura certa para sair o EP. E normalmente, quando nós editamos um EP ou um álbum, temos sempre um single a acompanhar e um videoclipe, e como era no inverno.
e eu marquei a data 21 de dezembro, que é o solstício de inverno no hemisfério norte, e quando começa a estação do inverno, para lançar o EP, então fazia sentido lançar a música do inverno. E daí, então, ok, vou fazer um videoclipe, vamos fazer um videoclipe, e vou apostar nesta música como um single, porque sentia que também é uma música interessante para apostar e para promover. E pronto, e daí foi começar a pensar nas ideias, convidei o Diogo Rola, que é conhecido pelos Malamanhados, e também já fez outros videoclipes, nomeadamente para o Cristóvão, etc., de onde eu já tinha conhecido o trabalho dele, primeiramente. E então fiz-lhe o convite e epá, foi espetacular. Não é? Começámos logo ali a delinear ideias e gostei muito de todo o conceito que ele criou. E depois ele fez a sua interpretação, eu dei 2 ou 3 linhas de direção, não é? E ele fez a sua interpretação e criou a ideia para o videoclipe, aquele conceito, o jogo de surgir, porque há um ator que está a trabalhar, que aparece no videoclipe, não é? Que é o Ricardo Ávila, que é um amigo meu de infância, que eu lancei-lhe o convite e um abraço para ele, não é? Que ainda bem que ele aparece no videoclipe. Há ali depois um jogo, não é? Em que aparece outra personagem que não sou eu, que é o tal jogo, não é? Sou eu ou não sou eu? E então há ali um jogo muito bem feito de imagens, em que o Diogo trabalhou isso muito bem. E pronto. E temos o resultado já à E temos o vista. resultado já à vista. Aqui, há quem diga muitas vezes, por estarmos aqui no centro do Atlântico, nas ilhas, que existem algumas dificuldades em produção seja de músicas, conteúdos, tudo o que seja. Aqui, tendo em conta também um videoclipe, tudo feito de certa forma, vamos dizer assim, com recursos de cá, como é que foi também gerir isso? Foi um desafio ou é um processo normal? Eu não diria que essas dificuldades existem. Eu Pois, diria que essas dificuldades já existiram no passado. Se nós andarmos para trás vemos uma 15... evolução do tempo. Sim, se andarmos para trás 15, 20 ou 30 anos, claramente que sim. Muitos grupos tinham que ir ao continente para gravar num estúdio profissional, para ter um trabalho adequado. Quando eu falo com autores como o Luís Alberto Betancourt, ou o Luís Gil Betancourt, ou um Zeca Medeiros, ou um Aníbal Raposo, já tive a oportunidade de falar com eles, e eles dizerem, pá, naquele tempo, estamos a falar dos anos 80, ou mesmo no início dos anos 90, pá, naquele tempo, a gente tinha que ir ao continente para gravar, ou para ter uma melhor condição de gravação, etc. Atualmente isso já não acontece. Nós temos, e dá para ver aqui pelo vosso estúdio, não é? Vocês têm condições incríveis aqui. Há estúdios de som, como o estúdio onde nós gravamos o EP, do João Mendes, que é o Sound Division Studios, e também do Rodrigo Rodrigues, porque uma parte do EP foi gravado nos estúdios em São Bento, na freguesia de São Bento, e a outra parte nos altares. O resto do trabalho foi feito nos altares, no estúdio do João Mendes. Ele fez também a mistura e a masterização. Portanto, com um estúdio incrível, que tem todas as condições. Quem vai ouvir a música vê que está numa qualidade excelente, comparado com outros produtos que são feitos lá fora, quer seja no estrangeiro ou em Portugal continental. Portanto, há todas as condições neste momento para fazer coisas boas cá de qualidade. O Diogo a realizar o videoclipe incrível. Os músicos que são amigos meus e que tocam comigo, o Timi Lima na guitarra elétrica, o Evandro Menezes na viola da terra, o Paulo Cunha no contrabaixo, o Nuno Pinheiro na bateria, músicos excelentes. Portanto, há todas as condições incríveis para fazer trabalhos de qualidade e bons. Por isso, não sei se respondi à tua pergunta, mas Sim, sim. É neste a momento... mesma questão da opinião de quem passa pela experiência, porque é como eu digo, há pessoas que acham que por estarmos nas ilhas estamos muito limitados, mas Sim, não a concordo. prova que tudo feito aqui na Claro que Ilha sim. Terceira. Atualmente não. Atualmente estamos até se calhar melhor do que em muitos outros sítios no mundo ou em Portugal continental, porque até temos um estilo de vida diferente, estamos mais perto das coisas, é muito mais fácil chegar aos altares do que eu, por exemplo, quando estava em Setúbal e tinha que ir para Lisboa, Claro. às vezes para Sintra, fazer um ensaio ou gravar num estúdio. Portanto, estamos a falar de 1 hora e tal de viagem, mais o regresso, gastava ali 2 horas e tal, só em viagem, percebes? Portanto, acho que há condições incríveis aqui, mesmo muito boas, atualmente. Estávamos aqui a falar há pouco, podemos dizer que se terminou o ano em grande e também está-se a começar em grande. Como é que tem sido aqui também o feedback das pessoas agora com estas novidades bastante recentes? O feedback tem sido bastante positivo e acho que isso também é fruto de um trabalho constante que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, não é? Já são profissionalmente uns 12 anos de percurso e antes disso já havia também um trabalho, portanto são 15 ou 16 ou 17 anos já na música e há um trabalho constante que eu tenho feito, mais ou menos também de edição de trabalhos, e havia já uma massa de pessoas e algumas pessoas aqui também das ilhas que iam-me seguindo, mesmo quando eu estava no continente. E depois também já tenho algum grupo de pessoas que me seguem, sobretudo na região de Setúbal.
E o feedback tem sido bom, porque é isso, há um trabalho constante. Tenho mais feedback agora aqui, não é? Localmente, aqui na comunidade açoriana, e isso é natural, porque como eu agora estou permanentemente cá, há uma maior interação com os meios de cá, não é? Estou aqui com vocês, não é? Em estúdio, antes não tinha essa oportunidade. Estou a tocar com amigos meus, músicos de cá, portanto há toda uma interação local, e isso também faz com que haja mais atenção local. Então tem havido mais feedback, sobretudo da comunidade açoriana, E é bom, é aqui uma da terceira. motivação também. É uma motivação espetacular e é um feedback positivo. A maioria das pessoas tem dado feedback no sentido de gostarem da letra, da música também, da harmonia da música, de gostarem da voz grave. Estou a explorar uma faceta um bocadinho diferente, né? Estou a explorar uma faceta mais minha, até de certa maneira, de não ir tanto à parte aguda da minha voz, ou tanto numa parte técnica, mas é uma zona mais grave, não é, da voz. Tenho dado esse feedback e tem sido sobretudo à volta disto. É muito e já me disseram coisas interessantes e engraçadas, como eu senti mesmo aquela melancolia açoriana nesta canção do inverno, por exemplo. Às vezes sentirmos presos aqui. E é interessante as pessoas sentirem isso na música. É sinal que, pronto, está a funcionar a mensagem. Por aí. Aqui a questão do lançamento deste EP ter sido aqui numa questão de pandemia, mudou alguma coisa? É certo que a aposta foi mais em plataformas digitais, se calhar não foi aquela envolvência que estava planeada no início, mas mesmo assim mudou alguma coisa em todo o processo ou não? Tendo em conta a questão digital. Sim, claro, é uma boa pergunta, mas na verdade é assim, a experiência do digital já surge, já vem há quase 10 anos. É preciso termos isso em conta. Portanto, há um álbum que eu lancei em 2015, O Som das Esferas, que é um álbum que eu só lancei digitalmente. Eu nem sequer fiz edição física na altura. Portanto, a minha experiência com o digital já não é nova. A grande diferença que houve aqui foi, mesmo que eu só fosse lançar este EP digitalmente, que eu ainda não sei se vou fazer uma edição física ou não, o que acontece é que estava planeado um concerto. E estava naquele momento do lançamento do EP. E quando está planeado um concerto, há toda uma envolvência que é maior, não é? Uma atenção dos meios de comunicação, a própria energia que a gente põe naquilo, não é? Os ensaios que nós fazemos em grupo para preparar aquilo tudo. E isso não aconteceu. No contexto de pandemia não aconteceu. Portanto, foi mais um lançamento digital e virtual, só a nível online e das plataformas. E não aconteceu esse aspecto ao vivo, do tocar ao vivo. Embora, lá está, nós tínhamos tocado ao vivo durante o ano 2020 e já apresentei estas músicas, já as tenho tocado e já tem sido super interessante experimentá-las ao vivo. Mas só não houve foi aquele momento da apresentação em si, do lançamento em si, que era para acontecer em dezembro, primeiro em março, não é? Depois em dezembro também não havia essa hipótese. E agora está planeado um concerto que era para acontecer em janeiro, mas eventualmente só vai acontecer em fevereiro, que será esse sim o marco do lançamento do EP. Acho que, não sei se me fiz entender. Sim. Percebes? Tipo, foi só essa a grande diferença, porque a nível da apresentação online e digital, isso já fazia antes. Já foi trabalhado. E a tendência é que seja sempre mais. E se queres te dizer uma coisa, até se calhar houve mais atenção do ponto de vista da internet e do digital, porque as pessoas também estão mais fechadas em casa. Cria-se aquele fenómeno. E estão a usar mais a internet, e então se calhar o impacto a nível da internet até foi maior agora. Portanto, nada é por acaso, é mesmo assim. É uma questão de nós nos adaptarmos e usarmos as ferramentas que estão disponíveis. Não é? Já que estamos também a falar de pandemia, falando também de modo geral, a pandemia afetou toda a gente, é certo, mas no que toca aos artistas também, tudo o que seja cultura musical neste caso, tudo saiu muito afetado e tudo o que estava previsto acabou por ir, os planos foram para água abaixo, como se costuma dizer. Como é que se vê também aqui esta fase para os artistas? Porque mesmo havendo alguns concertos que sabemos com transmissão online, não havia o público, não é a mesma coisa. Como é que foi também aqui para os artistas, de forma geral, a opinião pessoal, esta fase diferente do habitual, onde também saíram bastante afetados? Pois, é assim, do ponto de vista artístico, é uma fase complicada e difícil, porque embora, como eu disse, já havia uma abordagem ao digital, mas ninguém estava preparado para este corte assim de repente e termos que estar a usar a internet para comunicar com as pessoas de forma mais permanente. Portanto, acho que do ponto de vista artístico, e aquilo que eu tenho sentido dos colegas, é que é difícil e, na verdade, estamos desejosos que isto passe porque nós necessitamos.
do público, assim como o público necessita de nós. A música é comunicação, é uma ligação. É muito diferente eu estar aqui a tocar e sentirmos a vibração do instrumento e das cordas, né? No caso do violão ou mesmo de um piano, do que daquilo que é transmitido online. Claro que a comunicação chega pela via digital, mas é absolutamente diferente, não é? Daquilo que se sente numa sala ali ao vivo naquele momento. E isso do ponto de vista, já disse a palavra artístico, mas do ponto de vista emocional nosso e da nossa entrega, é extremamente difícil. Eu fiz algumas tentativas, concretizei alguns diretos online e fiz alguns concertos e, de certa forma, adaptei-me e senti que consegui uma conexão, mas não ter aquele feedback das pessoas, não ter aquela ligação ao público é algo muito exigente, é estranho, é frio, é distante, exige uma concentração diferente, mas pronto, são as vicissitudes do momento e tivemos que lidar com isso. Do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da continuidade da profissão e das atividades para quem faz isto permanentemente, isto também é uma época muito complicada. É preciso saber adaptar-nos, é preciso criar outras soluções. Felizmente aqui o município de Angra, para os músicos da Ilha Terceira, e o município da Praia, também durante a época em que se podia ter algum público com restrições, deu o apoio, né? fez programação permanente e pronto, é aguentar, digamos que aguentar esta tempestade, lá está a tal resiliência muito açoriana, até que ela passe e sobreviver a estes tempos. Muitos músicos são obrigados a ir procurar outras profissões, outros já tinham outras atividades. No meu caso, recorrer a poupanças, saber usar outros projetos. Tive a oportunidade também de tocar num hotel, o que me deu rendimentos que vieram ajudar bastante neste ano. Gerir bem os direitos de autor que se ganha. Portanto, há toda uma ginástica e uma gestão, reduzir as despesas, né? Uma gestão financeira que tem que ser feita para a gente poder ultrapassar este período. Às vezes tem muito mais a ver, não tem tanto a ver com aquilo que a gente ganha, mas com aquilo que a gente gasta. Eu penso que isto é muito importante e é transversal às áreas todas. Porque a gente até tem uma frase que a gente diz que é: quanto mais se ganha, mais se gasta. E a pessoa, se souber usar bem aquilo que ganha e não gastar tanto, não ter tantas despesas, um volume tão grande de despesas, aquilo que ganha parece que é muito maior. E no meu caso e no caso de outros músicos que têm gerido as suas vidas assim, eu sei que isso acontece, percebes? A gente gera ali as coisas de maneira a manter uma qualidade de vida relativamente boa, minimamente boa, percebes? Eu ia mesmo falar nisso, falando do próprio exemplo, como é que é viver exclusivamente da música. Quem vê de fora, digamos assim, eu acredito que seja todos os dias um desafio e cada dia é sempre diferente do outro. É essa a abordagem que eu tenho, mas como é que é assim viver, para além de toda a gestão financeira, Claro. porque é sempre um desafio, tem que se ter sempre coisas novas, Sim. vive-se muito com o público. Eu admiro este trabalho porque eu acho que é mesmo um desafio diário. É um desafio diário, como é em imensas profissões, não é? Em todas. As circunstâncias não são todas iguais e a minha experiência não será igual à de muita gente. Conheço algumas pessoas em situações semelhantes à minha, quer seja no continente ou aqui nos Açores. Tem que haver uma grande capacidade de empreendedorismo, disse bem a palavra. Tem que haver uma capacidade de adaptação e de criar novos desafios. O tal espírito de empreendedor, estou a repetir, mas é ir à procura de soluções, criar novos projetos, que é um pouco o que eu tenho feito. Tenho o meu projeto de autor, de música original, tenho um novo projeto que é o Tie and Butterfly, que tocámos agora no concerto de Ano Novo, a fazer umas versões com uma roupagem um bocadinho diferente. Tenho um outro projeto de covers que levei ao hotel. Tenho um projeto de música instrumental que levámos a um concerto também no Centro Cultural e de Congressos de Engradorismo. Portanto, criar várias formas de tu te alargares e poderes trabalhar. Percebes? Portanto, tem que haver essa capacidade de adaptação. E depois as experiências não são todas iguais, como eu te disse. Há vidas mais difíceis, mais complicadas. Não é? No caso da minha circunstância, eu tenho menos encargos. Eu tenho casa própria que não tenho... Casa de família que não tenho renda para pagar. Tenho muitas despesas. Portanto, lá está a tal questão dos gastos. Tendo menos encargos, consigo, com os meus ganhos dos concertos ao vivo, do trabalho que tive e também da faturação de direitos de autor, porque eu já tenho muitas músicas de alguns anos que vão passando nas rádios, que já tive uma música numa novela da TVI há cerca de 7 anos,
não faz mal dizer TV, já disse Não, duas não. vezes. Uma novela que se chamava-se Destinos Cruzados, e quem tiver curiosidade de ver pode ver ainda na internet. A música fez parte da banda sonora e, e agora a novela voltou a estar no ar na TV e ficção. Portanto, isso gera direitos de autor que eu vou buscar trimestralmente e, portanto, é essa, no meu caso, lá está, na minha experiência pessoal, eu tenho ganhos de várias frentes que eu vou gerindo e isso permite-me a minha atividade profissional como músico. Não será igual para toda a gente, Claro. não é? Eu tenho muita É a tal ideia que se calhar os músicos muitas vezes vivem de mal às costas, digamos assim, vamos usar essa expressão, e são feitos toda a bagagem dos espaços todos que passam, dos públicos todos que passam. Sim. Eu acho que é um pouco assim, são construídos também consoante todas as pessoas que se cruzam no seu caminho. Claro, mas isso acontece também contigo, não é? Sim, exato, Isso pensando não bem, é só os exato, claro, músicos, claro. pensando bem, todas as pessoas em todas as áreas. hum, Somos feitos das Somos pessoas. feitos das pessoas, sobretudo das pessoas, né? Das experiências pessoais que nós temos. Por exemplo, eu fui para um curso de gestão em Setúbal, um curso que eu não terminei, e foi em gestão que eu conheci as pessoas com quem eu comecei a fazer música. Portanto, o que é que foi importante ali? Não foi O por curso, acaso. não foi o curso em si, mas foi as pessoas, a experiência com aquelas pessoas. Nós formámos uma tuna e eu comecei a desenvolver-me musicalmente. Eu já vinha com alguma bagagem aqui da terceira, de cantar e não sei o quê, mas foi ali que eu comecei a dar os primeiros passos a formar a minha estrutura musical. Percebes? Foi as pessoas, foi a circunstância. É claro que o curso de gestão também há disciplinas que me ficaram, há coisas que me ajudam a gerir a minha carreira. Por exemplo, um aspecto que eu estava a referir, que tem a ver com o que estava a falar há bocado, no meu caso, não é? Das várias frentes, dos vários ganhos, eu também sou o gestor da minha carreira, sou o meu manager, sou autogestor. Isso obriga-me a algumas horas por dia estar em escritório, à frente do computador, a gerir comunicação com os meios de comunicação, rádios, televisão, etc., com a SPA, etc., 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 portanto, gerir uma série de coisas e também há conhecimentos que vêm da área de gestão que me ajudam e que eu apliquei na organização e que eu aplico nesta parte que eu também gosto, que é um bocado, dá muito trabalho e é cansativa, mas eu gosto de estar ao escritório. É uma parte do meu trabalho que tem que ser, não é só estar a tocar e a compor, tem que gerir ali uma parte do dia, umas boas horas a fazer essa autogestão. Portanto, tudo é essas experiências que nós acumulamos, aquilo que nós aprendemos e depois que nós usamos no momento atual. Às vezes pode vir a servir mais à frente na nossa vida. É assim, é ir vivendo. Fala-te também um pouco de quem é o João da Ilha. É uma pessoa que tem se tornado bastante acarinhada exclusivamente aqui pelos terceirenses, mas quem é o João da Ilha? Quem é que está por trás do João da Quem Ilha? sou eu? Quem é que é essa pessoa que nós vemos no palco, não é? Mas depois quem é? Que estilo é que tem? Os seus gostos também? Sim. Quem é que Epá, é? a gente estava aqui a estar toda a falar sobre isto. Olha, sou isto. Acho que sou relativamente transparente. Eu não sou um tipo de pessoa. Isto não é uma crítica no sentido de quem constrói uma persona artística, Sim, sim. mas há artistas que efetivamente, pelo seu estilo musical e pelo tipo de trabalho que apresentam em palco, desenvolvem uma persona artística. O que é isto? É tipo são mais glamourosos, se calhar, no palco do que depois nas suas vidas pessoais. Eu, no meu caso, não sou muito assim. Eu não dou assim muito nas vistas no palco. Sou o que sou transparente no sentido de gosto de tocar violão e cantar e escrever sobre as coisas que sinto e sobre as pessoas e sobre as minhas experiências pessoais. E isto sou eu, o João da Ilha, o João Pedro, ao fim e ao cabo. Sou uma pessoa que gosto muito de ir para a natureza, sou muito contemplativo. Passo muito tempo na contemplação. Sou capaz de estar sentado, eu vou caminhar e depois estou ali meia hora só a olhar para o céu, as nuvens a passar, a mudança do céu, o mar, não é? O oceano, sentir o vento. São muito destas coisas, não é? Há muita contemplação na minha vida. E isso depois traduz também na escrita. E isso traduz-se depois na minha maneira de ser e na escrita. Pá, é isto. O que é o meu estilo? O meu estilo musical também, se formos a ver, não é? Quem analisa o meu percurso já feito e os álbuns que eu já tenho gravados e editados também não é homogéneo. Porque eu próprio também sou uma pessoa que gosta de ouvir estilos diferentes. Eu ouço música clássica, eu sou capaz de ouvir um bocadinho de fado, eu adoro ouvir rock alternativo, grunge. Eu cresci nos anos 90, final dos anos 80, 90, ouvi grunge. A música dos anos 80, que os meus irmãos são mais velhos, e eu ouvia Duran Duran, eu adoro Duran Duran, por exemplo, Michael Jackson. Portanto,
Peter Gabriel, esse tipo de coisas. O Sting é fabuloso, não é? Falando no grunge, né? Alice in Chains, Fade No More, Soundgarden. Pronto, muita música até estrangeira e eu que canto em português. E depois venho para a música portuguesa. Quando estou ali na tuna, venho a descobrir o José Afonso, o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, depois mais na área da música pop, o Pedro Abrunhosa, que tem trabalhos incríveis, não é? E está, se calhar, dependendo das nossas fases, estados de espírito, existe uma Sim, música, um estilo musical para cada fase exatamente. nossa. E eu sou muito, o meu estilo é muito isso, não é homogéneo. Portanto, a música que eu acabo por fazer também não é propriamente homogénea. Eu tenho coisas mais baseadas na música tradicional, com uma mistura de pop e um bocadinho de jazz à mistura, quando eu ali a estudar jazz. E mais recentemente, se tu fores ouvir agora, e as pessoas têm dito, isto soa-me um bocado a Leonard Cohen, ou soa, ainda agora recentemente brincaram com, soa a Elvis, não Sim, tem sim. nada a ver com Elvis, mas percebes, é porque eu tenho uma bagagem tão grande e vou buscar influências diferentes e traduzo-se naquilo que eu estou a fazer no momento, não é? Somos habituados a vê-lo acompanhado pela viola, mas vamos escolher aqui dois instrumentos preferidos. Sim. Se tivessem que acompanhar para o resto da vida, quais seriam? Mas que eu toco, Sim, ao mesmo pelo seu gosto, quais seriam assim, se é porque tivesse eu que tocar escolher? só toco viola Sim, mas assim, mesmo que tivesse o gosto, se tivesse que escolher dois, ou mesmo para ouvi-los para o resto da vida, quais seriam? Se eu soubesse tocar e que eu gostava de aprender e talvez ainda venha a aprender um dia, seria o piano. É um dos instrumentos que eu destaco, que acho que é um instrumento tão completo e capaz de fazer imensas coisas. É lindíssimo. Destacando dois, não é? E vou deixar a guitarra para trás porque essa faz parte da minha vida. O outro seria o clarinete. Eu adoro o clarinete. Isso é curioso. Eu adoro clarinete, é um instrumento incrível. Há o clarinete baixo, há o clarinete alto, se não estou em erro, agora também não quero dizer nenhuma asneira para quem toca o clarinete, mas há timbres diferentes e eu adoro esses timbres diferentes dentro do próprio instrumento clarinete e a sonoridade que tem. Eu tenho a ideia que a minha mãe diz-me que o meu avô tocou clarinete na Filarmónica durante uns anos em São Jorge. O meu avô é de São Jorge, a minha mãe é de São Jorge. Eu não apanhei isso, eu não ouvi o meu avô tocar clarinete, mas engraçado é que eu adoro o instrumento, assim como ele também gostava muito. Eu adoro esse instrumento e talvez ainda venha a fazer coisas com clarinete também. Tenho que apanhar aqui alguém na Nunca ilha se sabe, exato. a tocar clarinete e que contribua também para aquilo que eu faço. Gostava muito, é um instrumento que eu adoro. Aqui ainda numa questão de escolhas, a nível de preferência, se tivéssemos de escolher a parte mais da lírica, da escrita de letras, ou a parte da composição musical, digamos assim, qual era aqui a que escolhia, se tivesse que fazer só uma? Epá, não dá para escolher, porque é uma mistura, eu sou um cantautor, não é? É uma mistura das duas coisas. É a junção. É a junção das duas. Mas o que eu te posso dizer é que eu sou muito mais musical do que escritor. Eu passo muito mais tempo, ou é muito mais natural criar melodias e harmonias e compor a parte musical do que a escrita. Cada vez mais. Cada vez mais a escrita vem depois da música, da canção. Se falarmos em música e letra, a música normalmente vem primeiro e a letra depois. E a letra é uma coisa que é mastigada, que leva mais tempo e que eu tenho mais trabalho, em que eu vou ao dicionário e pesquisar palavras quando quero realmente transmitir algo que eu sinto que não me surgiu automaticamente aquela palavra e vou à procura dela. Já a música não. Por isso, se tivesse mesmo que escolher para responder à tua questão, eu escolhi a parte do compor musicalmente, em vez da parte escrita. Não é? E o que é que veio primeiro? Mais a parte da composição musical ou da escrita das letras? Ou vieram as duas assim em simultâneo? Eu acabei de dizer, eu acho que foi isso que eu disse, Sim. ou seja, normalmente vem primeiro a Sim, música. sim. Mas mesmo Sim. no seu percurso profissional veio mesmo primeiro a música. Ah, epá, isso agora. Se calhar acabaram por Não, aparecer todas mais ou menos na mesma altura. acontece mais ou menos na mesma altura. É curioso porque eu não sei. Não, eu acho que a música vem primeiro. Agora fizeste-me um bocado para trás, pá. Já são alguns anos. Fizeste um bocado para trás. Não, a música veio primeiro. É verdade, porque eu lembro-me de ser muito miúdo, muito pequenino e estar no duche. A gastar gás e água quente e a minha mãe a gritar: "Oh, João Pé! Desliga lá, desliga lá, isso está a já há muito tempo." E eu passava um bocado de tempo, era onde eu relaxava e o eco da casa de banho, eu brincava com sons. É onde eu me lembro de compor as primeiras melodias aí.
Portanto, a música vem primeiro. Boa pergunta, pá. Fixe. A música vem primeiro, é verdade. Pronto, como ao próximo já sabe A escrita, foi a vem, primeira a música. escrita vem mais tarde e vem influenciada, sabes de quê? Das nossas cantorias. Uhum. O meu pai gostava muito das cantigas ao desafio e das cantorias. E eu acompanhava a miúda pelas freguesias e muito ali em São Bento. Eu cresci na Carreirinha e no Largo de São Bento. E ele foi mordomo muitas vezes do Império de São Bento. E quando recebíamos o pezinho e aquelas coisas todas, foi aí que eu comecei a escrita vem daí. Das cantigas ao desafio do improviso, que eu comecei a fazer umas quadras de improviso na cabeça e ali ainda numa fase pré-adolescente eu cheguei a escrever umas coisas que depois deitei fora, que não gostava daquilo, achava que aquilo era, pronto, não tinha qualidade. E é aí que vem a escrita, mas a música apareceu primeiro. Então, quando dizemos o João da Ilha, é mesmo o João da Ilha muito ligado às nossas raízes, pegando pelas nossas completamente, tradições. sim. Assim, temos aqui um grande impulso a nível profissional, mas já pensando no futuro, já existem alguns planos, algumas perspectivas, agora terminando também esta fase. E ainda estamos muito aqui no rescaldo, não é? há sempre perspectivas e que pega um bocado na resposta, na pergunta que tu fizeste há bocado, do empreendedor, do freelancer, não é? O termo estrangeiro que se usa na carreira de músico ou na carreira há muitos técnicos que também trabalham assim e têm que estar sempre não é? Como aqui, não é? Tem que estar sempre a pensar no que é o nosso futuro. E outras profissões que são profissões um bocado itinerantes ou intermitentes, não é? Eu tenho perspectivas, é gravar mais, é compor mais. Já tenho uma perspectiva de, num outro projeto paralelo, fazer um álbum novo, que é esse álbum que eu falei há bocadinho, de 2015, que se chama Som das Esferas. É também um projeto um bocadinho paralelo, em que eu faço música instrumental, New Age e se é que se pode dizer, música de world music, não é? Música do mundo, que é um estilo um bocadinho diferente deste estilo canção. E eu gostaria de fazer um novo álbum, talvez ainda este ano ou para o ano. Portanto, já estou a estabelecer metas para manter-me ativo e, lá está, para lançar novos desafios. É um bocado por aí. Continuar a trabalhar com estes projetos novos também que, entretanto, surgiram, com o Thai and Butterfly. E apresentar as 4 estações num dia, com a malta que gravou, não é? Com um grupo excelente, um quarteto. Vamos aí, acredito que ainda vamos conseguir tocar este ano algumas vezes com esse trabalho. Claro. São essas as metas para já. E como falávamos na pré-entrevista, houve quem parasse muito na pandemia para pensar em novos projetos. Aqui o João pensa todo o ano, não foi necessário pandemia, a cabecinha está sempre a trabalhar em novas iniciativas. Sim, claro, foi que falámos já há bocadinho em off. Eu, como já faço disso a minha vida, a pandemia não me obrigou necessariamente a parar para agora ir fazer uma determinada coisa. Só obrigou-me foi a reajustar certas estratégias. Não vale a pena a gente estar-se a repetir naquilo que já falamos há bocadinho. Foi escolher outra data diferente para fazer as coisas e obrigou-me mais a isso. De resto, o próprio aspecto de passar... Desculpa. O próprio aspecto de passar mais tempo dentro de casa, eu já faço muito isso, já trabalho muito em casa, e de estar às vezes um bocadinho isolado. O meu trabalho também é um trabalho muito solitário, não é? Quer seja a composição, a escrita, ou estar ao escritório, ao computador, é um trabalho já muito isolado. Portanto, a pandemia, nesse sentido, para mim, não me trouxe grandes diferenças. Mas obrigou-me, claro, a certas adaptações, é óbvio, não é? Aqui também o nosso tempo já está a chegar ao fim, temos aqui já um conhecimento bastante grande do João da Ilha, todos os projetos que tem feito e que também estão para vir. Temos aqui todo o conhecimento que o que o motiva também são as pessoas, como falávamos há pouco, todo um percurso feito de vários momentos, uma bagagem também vinda neste caso, a sua experiência no continente. De certa forma, olhando para todos esses anos de percurso, tudo o que falamos até agora na entrevista, depois de tudo isso, arrepende-se deste percurso ou faria exatamente igual como foi até agora? Isto é aquela pergunta que é muito difícil responder. Não, claro que obviamente não me arrependo de nada. Acho que sim, nós olhamos para trás, fazemos uma análise, fazemos um balanço e percebemos que há uma ou outra coisa que se calhar gostaria de ter feito um bocadinho diferente, ou mais um bocadinho à esquerda, um bocadinho à direita, ou pintado um bocadinho mais com outra cor um bocadinho diferente, mas no geral eu acho que não se pode dizer, e nós não devemos olhar para as nossas vidas e dizer arrependi-me de ter feito aquilo. Faz parte de um processo de crescimento pessoal, profissional, etc. Portanto, não me arrependo, acho que foi um percurso bom
E talvez, se calhar, já devia ter voltado há mais tempo cá para a ilha. Sim, mas agora que voltou também, Está tudo. se calhar é para ficar durante algum tempo. Sem Pelo menos dúvida. enquanto a pandemia Sem dúvida. estiver assim, Sem dúvida. tem que ser. E foi à altura certa, ainda bem. Exatamente, olha, muito obrigada por estar aqui connosco, Obrigado. parabéns pelo sucesso e também os votos de que o caminho de sucesso continua a ser traçado, quem sabe a obrigado. gente ainda se volta aqui a encontrar numa próxima, e muito obrigada, como me estava a dizer, e espero que corra tudo bem. Muito obrigado. É aqui também com a música, com o João da Ilha, com alguém também tão nosso, aqui da nossa Ilha Terceira, que terminamos o programa de hoje. Nós voltamos numa próxima, até lá, fique bem.